Nossa, isso aqui tá voando, meus cabelos, tô, ó, me sentindo bem, não sei. Deixa eu arrumar aqui, gente. Ai, caramba. Ui, agora sim, né? Senão eu fico muito esvoaçante. Bora esperar um pouquinho. Vamos ver quem entra. Oi, Camila, seja bem-vinda. Tô aqui esperando um pouquinho, ver quem mais vem pra gente falar um pouquinho sobre as nossas emoções. E aí, Camila, como é que você está? Me conta. Essa semana a gente andou falando aí sobre ansiedade. Como tá como está o seu emocional? Tem estado ansiosa, mais tranquila? Põe aí pra mim, pra eu saber. Pra gente bater um papo até vir mais algumas pessoas. Espero que eles venham, né? Chamei um montão de gente, mas às vezes o horário também tá... Estão trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Ah, tô bem, nada que uma sertralina não resolva. Sim, às vezes eu brinco, né, que acho que isso devia vir na água, né? Todo mundo devia receber um pouquinho, não é? Todo mundo hoje em dia tem motivo de sobra pra ficar ansioso, né? Até, você sabe que até essa coisa da internet mesmo, né? Os estímulos que a gente sofre, né? No sentido de receber. A gente tá sempre recebendo, né? Um monte de estímulo. Tudo isso causa uma ansiedade, né? A gente perde o foco. Não é verdade? E você tá tranquila, a sertralina, ó, super funcionou, né? Que bênção, que massa. Top. Você sabe que uma coisa que eu sempre oriento, hoje mesmo uma cliente minha que tá passando aqui comigo, ela começou a fazer isso, que é uma sugestão minha. Se você não trabalha com as redes sociais, né, se você não vem para trazer algum conteúdo que vai agregar, enfim, né? Coloque tempo, tipo assim, meia hora é suficiente para você ir lá, ficar sabendo o que está acontecendo, né? Dar uma olhadinha e zarpa fora, porque senão a gente fica perdendo tempo, perdendo tempo. Aí passa uma hora, duas, três, quando vai ver a gente ficou 4 horas ali na internet e tipo, fazendo o quê? O que de nutritivo, de bom para nossa vida a gente fez? Nada, né? Até, inclusive, mesmo quando tem conteúdo, né? Mesmo quando tem alguma coisa que agrega, que a gente gosta, porque tem muita coisa hoje em dia, quer dizer, a disponibilidade é imensa. Mesmo assim, a gente precisa selecionar, porque senão só fica ouvindo, escuta um, escuta outro, escuta uma palestra motivacional, aí escuta alguma coisa sobre não sei o que lá, e só vai enchendo a cabeça, enchendo. Aí eu falo que a gente começa a ficar com obesidade cerebral, né? Quer dizer, encheu de coisa, mas tipo, não deu conta de digerir aquilo e vai dormir com a cabeça quente até, né? Vou dormir, ou então, sei lá, vai fazer as coisas e não consegue. Muitas vezes por conta disso. Exato. Outra coisa também que é... Camila, você quer subir aqui comigo pra gente conversar ou você tá com vergonha? Se quiser, eu chamo você. Aí você fica aqui no vídeo. Ia ser legal que eu ia ver sua carinha, né? Que eu tô com saudade. Pode? Ai, de surpresa assim é horrível, né? Mas vê aí, se você quiser, você me manda mensagem que eu te chamo. Mas então, exatamente isso que eu tava falando. O número de... Ai, tenho vergonha, tão linda. Então, o número de pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão, sempre houve, óbvio,
Mas assim, depois das redes sociais, isso aumentou gigantescamente. Por quê? Ansiedade, porque a gente é estimulado toda hora, o tempo inteiro, e tem um monte de coisa, né? Então você perde até o ar, perde o foco, né? E a depressão, porque você fica vendo a vida do outro parecendo uma vida perfeita, porque ninguém vai ficar postando, né, coisa ruim. Só como fala? Só as páginas de fofoca, né? Que vai procurar alguma coisa ruim para falar de alguém para postar. Mas as pessoas vão postar sempre que tá tudo bem, que tá bonito. Vai colocar, quando vai aparecer, né? Eu mesmo acabei de passar um batonzinho, né? Não tô usando filtro, mas passei um batonzinho, né? Por quê? Porque ia abrir aqui o vídeo, né? Então a gente faz isso, né? E aí as pessoas às vezes olham e pensam assim, nossa, maravilhosa a vida da pessoa, da fulana, né? E às vezes não é, só foi um clique, né? Mas como a gente não sabe da verdadeira história, aí a gente já fica lá se comparando. Nossa, olha, fulano tá bem pra caramba, é fulano isso, fulano aquilo. E a gente, ai, minha vida não anda, né? Aí já começa a cair na deprê. Então, assim, isso tem crescido muito, né? Então, uma das dicas que eu sempre dou, e aproveitando que essa semana a gente estava falando sobre ansiedade, é a gente se desconectar mesmo, sabe? Se desconectar das redes. Seleciona um momento para ir lá olhar, não precisa ficar, como fala, não saber das coisas, né? Ficar fora total, né? Gostoso. É comprovado que quando a gente está vendo, que a gente está subindo os feeds assim, isso estimula o nosso cérebro, dá aquela adrenalina, aquela sensação de bem-estar, por isso que é tão gostoso, né? Mas a gente tem que colocar um limite, porque se a gente não colocar, quando a gente vai ver, a gente perdeu um mau tempão e só encheu de coisa na cabeça. Outra coisa que também eu mencionei na primeira live, mas não falei detalhadamente, que nem eu comentei ontem sobre 3 dicas para a gente estar lidando com a ansiedade. Existem algumas coisas que contribuem também para a gente ficar mais ansioso. A alimentação é uma coisa que contribui também para aumentar a nossa ansiedade, sabia? Sabia, Cá? A forma como a gente se alimenta? Você deve saber, né? Que você estudou também essas coisas de farmácia. Então, assim, quando a gente se alimenta com muito carboidrato, muito açúcar, farinha branca, tudo isso no nosso organismo não nos causa bem-estar, porque não nos nutre, né? Não traz a nutrição adequada para as nossas células, né? E se a gente não tiver com os níveis de acordo, as vitaminas, minerais, tudo direitinho, isso também mexe com o nosso emocional. Então, às vezes acontece que a gente está precisando. Oi, Rita, seja bem-vinda. Às vezes a gente está precisando de um docinho, né? Oi, Rita, a gente está falando, complementando os assuntos aí da semana sobre ansiedade, não sei se você me acompanhou. E hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre isso, de coisas que estimulam a ansiedade, né? Inclusive, eu vou pedir para vocês que já estão aqui, a Camila já falou que ela não tem, que ela está tranquila, que ela está tomando sertralina, né? Que é um remédio que cuida dessa parte, e que ela não está com problemas de ansiedade. Mas me fala aí, Rita, se você tem sofrido de ansiedade. E se você sofre de ansiedade, qual é, assim, a situação, a coisa que mais te causa ansiedade? Ó, Camila, mas eu vou falar, viu, pelo que eu te conheço, eu acho que você não tá falando muita verdade pra mim, não. Mesmo tomando sertralina. Eu acho que uma pontinha assim, ó, de ansiedade. Tô brincando, cara. Mas enfim. Então, se tiver alguma coisa que tem deixado vocês mais ansiosas, assim, né? Coloca aí pra gente falar sobre isso. Então, como eu tava falando, a forma que a gente se alimenta... Ai, Camila, eu sou ansiosa sim. Ah, eu pensei que tinha se curado, ué. É possível, mesmo com remédio, tá?
Entendi. E o que te deixa mais ansiosa? Porque tem coisa que deixa mais, né? Mais pirada. Às vezes a gente tem ansiedade, mas algumas coisas assim ativa demais. Tem alguma coisa assim que vocês querem falar? Mesmo quem ver esse vídeo depois, coloca aí nos comentários. Porque no final eu vou fazer uma dinâmica pra gente estar liberando isso, tá? A gente tá liberando essa carga, pra gente aprender a tá liberando, pra gente aprender a entrar num espaço de tranquilidade, né? Um espaço de bem-estar. A Rita tá falando que relacionamento com filhas e marido dá tristeza, e daí eu vou pro doce, é verdade. E a Cá tá falando que é relacionamentos também. Sim. E aí, quando a gente tá ansioso, a gente quer fazer alguma coisa para saciar aquilo, né? Ao invés da gente entrar em contato com o nosso sentimento, com a nossa emoção, e ver o que está por trás disso, o que está desencadeando essa ansiedade. Porque, embora a gente às vezes se denomine, eu sou uma pessoa ansiosa, mas a ansiedade às vezes tem uma causa, tem uma raiz, tem um gatilho ali por trás. Então é interessante a gente observar o que está causando essa ansiedade. Porque veja, às vezes você mudou de emprego, ou você vai fazer uma apresentação, né? Aí você tem aquela ansiedade, né? Ai meu Deus, é normal, é circunstancial. Então a gente não precisa se preocupar. É uma ansiedade que a gente dá conta. Agora, começa a ser um problema quando essa ansiedade é tão exacerbada que ela nos paralisa. A gente não consegue dar conta das nossas coisas. Tem outras coisas para fazer, mas você não consegue, porque você fica com a mente ali naquilo, né? Fica pensando, e agora o que eu vou fazer, não sei o que, e a cabeça fica ali, ó, né? Falando, aquela falácia. Aí começa a ser um problema, né? Então, assim, quando a gente fala assim, relacionamento com as filhas e tal, procura perceber o que é que te desperta isso. Tem uma razão. Às vezes o filho tá dando algum trabalho, alguma coisa, aí a gente tá preocupada, né? Não quer dizer que a gente tem que ficar nessa energia de ansiedade, mas só pra gente começar a se entender. Porque quanto mais a gente se compreende como funciona, como a gente funciona, como a nossa mente funciona, melhor a gente consegue lidar, entende? Então é importante a gente fazer essa observação do corpo. O que o meu corpo está sentindo, né? Tem gente que tem ansiedade, tem gente que engorda por ansiedade, porque aí come, né, demais, tal. E tem gente que por ansiedade não come. Então percebe aí como a gente se desconecta do corpo, quando a gente se desconecta da gente, né, daquilo que é importante pra gente. Então uma coisa que é legal é a gente voltar pra gente, né, e se perceber. Pera aí, né, o que eu tô sentindo? Deixa eu ver. Tô com fome? É fome mesmo? Não, eu tô com vontade, nossa, tô enlouquecida, preciso comer alguma coisa. É ansiedade. O que está por trás dessa ansiedade? Né? A Camila tá falando que eu sei, Cá. A Cá perde o apetite. Né? Perde o apetite, perde a vontade de comer, porque ativa o sistema nervoso, aí fica ansiosa, eleva o cortisol, fica nervosa, trava, né? Come nada. A Rita tá falando necessidade de agradar e dificuldade de entender que cada um... Exato. Então, por trás dessa ansiedade, sabe, Rita? O que a gente vai falar? O que tem por trás disso? Não é por mal. Tem a necessidade da gente, às vezes a gente tem o hábito de querer controlar o outro. Perceba se faz sentido para você, Rita. E não é por mal, por exemplo, às vezes é o filho que a gente tem cuidado, a gente quer o melhor para a pessoa. Às vezes a gente já tem uma maturidade, às vezes você olha aquela situação e fala, não, isso vai dar ruim. Aí você quer ajudar a pessoa. Mas por trás disso, né, tá o quê? A necessidade de controle. E aí a gente precisa entender, me fala, Rita, se isso faz algum sentido para você, que a gente acaba querendo controlar a pessoa.
Não por mal, não é aquele controle assim de manipulação diretamente, não. Mas assim, a gente quer fazer pelo outro aquilo que ele às vezes ainda não prestou atenção, né? E na função de mãe, ou de qualquer função, de mãe, no relacionamento a dois, de esposa, né? O que a gente pode fazer pelo outro? Se a gente vê em determinada situação, a gente pode orientar, né? A gente pode falar, ó, fulano, na minha percepção funciona assim, 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 né? Mas a gente tem que aprender a deixar o outro fazer as escolhas dele e arcar com as escolhas dele, né? Mas aí a gente às vezes ama tanto, né? A gente ama tanto que a gente quer abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro, né? O tico e o teco funcionando direito. Direito de acordo com o que a gente acha. Só que ninguém aprende pelas nossas percepções. O outro precisa, às vezes, daquela experiência. E é muito difícil, principalmente pra gente quando é mãe. Que a gente quer logo lá e não, né, não deixar tomar nenhuma raladinha. Mas faz parte da vida. Deixa eu ler aqui o que a Rita tá falando. O emocional delas tá ruim e vem a culpa por talvez ter passado isso para elas. Sim, eu entendo você. E assim, Rita, perceba uma coisa. Você fez o que você pôde, tá? Então assim, não tô falando isso pra passar a mão na sua cabeça. A gente erra mesmo, tá? Como mãe, como ser humano, a gente erra. Agora, ficar na culpa não traz solução e ainda cria mais problema, porque aí você também adoece, né? Então assim, às vezes a gente errou mesmo, e aí a gente... Oi Fê, seja bem-vinda. A gente tá falando sobre ansiedade. Então assim, a gente precisa às vezes ter a humildade de reconhecer que a gente errou como mãe, como parceira, enfim. Mas entender que aquilo foi o melhor que a gente pôde fazer. Faz sentido para você, Rita? E sair desse espaço de culpa. Porque a culpa, o que acontece com a culpa? Onde tem culpa, tem que ter punição. Quando eu me sinto culpada, inconscientemente, eu vou buscar uma situação para me punir. Aí é onde entra a ansiedade, a depressão, a autossabotagem, a gente, enfim, várias coisas que a gente, para se magoar, se machucar, porque a gente acha que a gente merece isso, porque a gente se sente culpada. Agora, verdade que se você errou em alguma coisa, vamos falar errar, né, que a gente está usando esse termo, verdade que se você fez alguma coisa que hoje você percebe que não foi tão contribuição para tuas filhas, você fez com essa intenção de criar um problema para elas? Qual era a sua verdadeira intenção? Qual era a sua busca como mãe? Fala aí pra mim. Vou esperar você responder. Camila, deixa eu ver. Exatamente, era aquilo que tinha no momento. E tá tudo bem. É que às vezes não é tão simples, né? A gente se entrar nesse espaço de permissão, fiz o que pude. Só que é o caminho mais saudável. O quão antes a gente reconhecer, errei, ok. E o que se requer para que isso não aconteça mais e como eu posso ser melhor daqui pra frente. E vida que segue, né? E assim, os nossos filhos, eles vão dar conta, tenha certeza disso. Assim como você deu conta dos pais que você teve. Que ninguém teve pai e mãe perfeito. Ninguém é perfeito, né? Então logo a gente tem esses desafios. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente fica preso nisso, né? Às vezes aconteceu lá atrás, a gente se julga errado, se julga, não fiz certo, devia ter feito não sei o quê. Aí ao invés da gente estar trabalhando aqui no presente para estar melhorando essa relação, para a gente estar, enfim, vivenciando isso de uma outra forma, a gente está na culpa, se definhando, se maltratando,
se angustiando. Aí a gente já errou lá atrás, né? Fizemos o que a gente sabia e hoje a gente percebe que não era tão bom. E aí agora a gente continua não fazendo o melhor, continua se magoando, se machucando, porque a gente não larga esse passado, fica presa, né? Então assim, reconhece e vida que segue, né? Simples assim. Não fiz com a intenção, não fiz para magoar, não fiz para machucar ninguém, mas eu reconheço, eu fiz, poderia ter feito diferente, mas não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu faço outras escolhas. E aí, alguma coisa pode mudar, né? Então assim, ficar se culpando não vai resolver. Não vai resolver. E ainda pode piorar. Que aí a gente fica na ansiedade. Não é? Exato, Camila. Perfeita. Que mais que a gente pode falar sobre ansiedade? Ansiedade tem a ver com insegurança, né? Também, quando a gente fica ansiosa em relação aos relacionamentos. Porque no fundo a gente não tá confiando muito, né, nas coisas, no fluxo das coisas, não é? A gente não acha que é possível, que aquilo tá funcionando. A gente fica, será que não? É aquela coisa do pensamento negativo, né? Quem é ansioso geralmente tá pensando negativo. Né? Então, aí, além das coisas que a gente já tinha falado, então tem como que a gente pode estar lidando com essa ansiedade, né? Que a ideia dessas chamadinhas aqui é da gente estar trazendo alguma saída, né? Porque que a gente é ansioso, a gente sabe e já sabe o quanto sofre. Mas assim, a gente não consegue. As pessoas que, deixa eu ler aqui, tá? A pessoa que posta muitas coisas na rede social tem a ver com ansiedade? Então, a pessoa que se expõe muito, você quer dizer? Que fica sempre colocando o que está fazendo, essas coisas? Isso tem, se for isso tem a ver com insegurança, com necessidade de validação. A pessoa que fica toda hora postando tudo, a cada segundo, tem essa necessidade de validação, essa necessidade de mostrar e para receber de volta um like, alguma coisa, para validar a vida dela. Porque quem tá de bem mesmo, quem tá de boas, tá vivendo. Uma hora ou outra você posta, ok, tá certo, é natural, faz parte, né? Agora, quando é demais, aí perceba que muitas vezes a pessoa ela precisa desse feedback, né? Ela tem essa necessidade. E provavelmente ela fica ansiosa pela resposta disso, né? Se isso está agradando, se não está. Tem a ver com ansiedade também. Ansiedade, autoimagem, né? Ops, peraí. Então, e aí que a gente estava falando, né? O que a gente pode estar fazendo? Quando a gente se percebe com alguma característica de ansiedade, essa ansiedade que faz mal, né, que nos paralisa ou nos deixa gastando energia demais com os outros, com as pessoas, com as coisas, o que eu sugiro? A primeira coisa, a gente tem que olhar para a situação, de fato como ela é, né? Trazer essa clareza. Então, assim, se é por causa da filha que eu estou ansiosa, o que está por trás disso? Tá, às vezes uma superproteção, estou tentando proteger demais e ela já é uma adulta, e eu tenho que respeitar as escolhas, né? Então isso é uma coisa minha, eu que tenho que tratar como mãe. Então perceba que cada caso, cada situação é uma situação. Por isso que é tão importante a gente poder ter acesso a um acompanhamento terapêutico, porque quando a gente vai numa terapia, a gente coloca a situação, né? Então eu me percebo ansiosa nisso, por isso. Então ali você vai conseguindo ajustar de uma forma mais
cirúrgica, né? De uma forma mais pontual. Mas a grosso modo, assim, de um modo geral, pra gente ter um auxílio, a dica é essa, é a gente perceber de onde vem esse estímulo. Né? Tem gente que às vezes está tão desconectado, já está sofrendo tanto de ansiedade, tá, né, na patologia mesmo da coisa, que ela tem ansiedade de tudo. Até as coisas boas é aquela ansiedade que faz mal. Né? A pessoa, porque ela não tem confiança no fluxo da vida, ela não se sente segura, ela não se sente boa bastante, então ela está sempre ansiosa, sempre ansiosa. E aí a gente às vezes tem que fazer uma mudança geral, né, no pensamento, no comportamento, para que as coisas vão ajustando. Mas uma dica, além das que eu já dei essa semana, é a gente observar a nossa alimentação. Por exemplo, eu já tive atendimentos que a pessoa sofria de ansiedade assim, nossa, ansiosa, ficava o dia inteiro, não conseguia fazer nada, tarará, tarará. Quando a gente foi conversando na anamnese, trazendo as informações sobre a forma que ela lidava com o dia a dia, o que ela comia, tarará, a gente descobriu que ela ingeria excesso de cafeína, sabe? Ela tomava muito café, mas era muito, tipo assim, uns 3 litros de café, que eu nem acreditei quando ela falou, né? Então assim, era demais, e isso altera o nosso organismo, isso vai dar algum problema, vai dar uma aceleração, vai causar ansiedade e outras coisas mais. E aí assim, um simples ajuste na alimentação já começou a dar respostas melhores no emocional também. Então por isso que é sempre bom a gente olhar. Então se a gente está tendo uma alimentação muito desregrada, também a gente vai perceber que quando você diminui a ingestão de carboidrato, de açúcar, você começa a ter uma alimentação mais frugal, né? Que eu sempre indico. Não é proibido comer nada, óbvio, a gente precisa comer de tudo, mas assim, diminui um pouquinho o consumo de carne vermelha, né, que tem mais toxinas. Todos esses ajustes que vão colaborar para a gente ter uma digestão melhor, colabora também para a gente ter um emocional melhor, mais saudável, entende? Então isso é uma coisa, a alimentação, a gente olhar para a alimentação de uma outra forma, não só para comer e satisfazer o nosso gosto, mas como nutrição. Essa alimentação está mesmo me nutrindo? Isso me faz bem? Tem gente que come alguma coisa e o nosso corpo mostra. É que muitas vezes a gente não está conectado com o nosso corpo, então a gente nem percebe os sinais. Mas muita gente come, por exemplo, tal coisa e sente dor de cabeça. Come tal coisa, o estômago já vira. Né? Isso são sinais do corpo. Só que se a gente está tão ansioso, tão na vibe, né, das coisas, você não percebe. Você não percebe os sinais do corpo. Você só percebe os sintomas, né? Quando começa a dar ruim mesmo. Faz sentido? Outra coisa, a prática de exercício físico ajuda muito. A gente está trazendo esse equilíbrio, né? A liberar as toxinas, liberar cortisol, liberar raiva, liberar, sabe? Jogar fora. Seja qualquer tipo de exercício físico. Fazer suar mesmo o corpo, né? Tá pra fora. Não ficar ali com... Né? Só de você estar fazendo uma caminhada, você tá se desconectando das formas pensamentos, né? E se conectando com o seu corpo de uma outra maneira. Isso também ajuda para a nossa saúde emocional. Então, assim, às vezes a gente está falhando em um monte de coisas e por isso a gente tá mal, tá com a ansiedade lá em cima, né? Tá depressivo, tá triste, tem um problema que você não consegue lidar, né? Então, assim, observe como está a tua vida. Tem também a questão do sono. Hoje em dia, por conta da internet também, que eu acho uma bênção, porque graças à internet a gente pode estar falando aqui agora, né? Tô conversando com a Camila, que faz muito tempo que eu não vejo presencial, né, Cá? Então, assim, eu acho maravilhoso a internet. Só que, como tudo, tem dois lados, né? O que acontece? Essa coisa da gente estar conectado 24 horas, às vezes a gente não se atenta a ter um sono de boa qualidade. Você vai deitar, mas com o celular ali do lado. Aí qualquer coisinha você já vai lá. Aí quando a gente está no escuro, o nosso cérebro, né, ele entende que é noite. Quando a gente fecha os olhos para dormir, quando anoitece.
Isso é orgânico, né? Se a gente dormir com a luz acesa, por exemplo, o nosso organismo não produz os hormônios necessários para a nossa saúde, sabia? Então até isso influencia se a gente dorme com a luz acesa, apagada. Porque natural é que a gente durma escuro, que seja escuro pra gente dormir, né? Por isso que muitas vezes quem troca o dia pela noite, às vezes começa a dar errado, né? Dá algumas coisinhas assim, fala, nossa, eu tô estranho, porque não é natural, não é do ciclo natural do humano. O natural é a gente dormir, ser noturno. Claro, tem gente que não, tal, aí vai cada um, mas a maioria, né, é assim que funciona. Então, às vezes a gente não tá nem respeitando nem as nossas horas de sono. Então, tudo isso contribui. Não é só os acontecimentos externos, é também a forma como a gente está se tratando, se nutrindo, se cuidando. Entende? E aí, quando a gente começa a ajustar essas coisas, que são coisas simples, né, mais importantes, então eu ajusto a minha alimentação, ajusto o meu sono, começo a fazer um exercício físico, começo a ter um horário, disciplina para dormir. Então, vou dormir meia-noite, vamos supor. Então, 11 horas eu desligo minhas redes sociais. Vou fazer uma oração, vou tomar um banho, vou respirar, vou tomar um chá, enfim, vou me conectar comigo, com a minha essência, né? Isso faz diferença. O simples fato de eu parar e eu fazer uma respiração consciente, e eu ter esse momento de contemplação, de silenciar a minha mente, tudo isso colabora para diminuir a ansiedade. O problema é que a gente só quer cuidar da ansiedade quando a gente está, ai meu Deus do céu, eu preciso de ajuda, né? Na fase aguda. E a grande sacada é a gente aprender a tal da prevenção, né? A saúde preventiva, que a gente cuida antes. Faz sentido? Quem tá aí comigo? Manda um oi aí pra mim. Diz se isso faz sentido pra vocês. Manda aqui pergunta, deixa eu ver o que vocês falaram. A Camila tá falando, a pessoa que pode... eu faço funcionar... Peraí, eita, mexo em tudo, misericórdia. Oi, Ivan, seja bem-vinda. Como é que tá o grau de ansiedade? Velzinha, tudo bem? Como é que tá o grau de ansiedade? Caio Júlio, como é que tá o grau de ansiedade seu? Homem também tem ansiedade, viu, gente? Eu faço funcional, agora me ajuda. E Pilates. Pilates, você tá fazendo Pilates, Camila? Muito bom, ótimo. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né? Sair, assim, do automático, né? Desse ritmo louco, dessa loucura, né? E respirar, literalmente respirar, né? Então, assim, uma coisa que é tão simples, natural, e às vezes a gente não faz, que é puxar o ar. E quando a gente puxa o ar conscientemente, automaticamente, né? Ó, puxa agora aí pra você ver. Você já sente aqui os ombros, olha, dá uma relaxada. Você começa a perceber o seu corpo. Essa conexão de mente, corpo e espírito é fundamental para a gente ter saúde emocional. Percebe? E às vezes eu fico focada só no corpo. E às vezes eu fico focada só na mente, no mental. E aí outras vezes, outras pessoas ficam focadas só no espiritual. O que acontece? Vai dar ruim. A gente vai dar ruim. Porque a gente precisa alinhar essas três coisas, né? E trabalhar em harmonia. A gente precisa desses três pilares, né? Fortalecidos, conectados direitinho, pra gente poder ter equilíbrio e bem-estar. Faz sentido? Fala aí pra mim, gente. A Vanessa tá falando que tá alto, a ansiedade tá alta, Van? Como pode melhorar? Depois você dá uma escutadinha no que a gente estava falando, que eu não sei se você escutou as outras lives que eu fiz essa semana, a gente estava falando exatamente sobre ansiedade. E aí a gente está dando algumas dicas pra gente estar lidando, né, ressignificando as coisas. Então, assim, aí além da gente ter esses fatores, né, que seriam fatores
Fator físico, alimentar, tarará, sono. Às vezes tem a própria situação que a gente está passando que nos causa ansiedade. E aí às vezes a gente tem que olhar, às vezes não, sempre temos que olhar para isso e resolver. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente tem um probleminha ali, A Rita tá aí ainda, Rita? Que nem a Rita falou, né? Tem um problema em relação às minhas filhas. Então assim, o que é esse problema? Né? É de fato um problema? É controle meu? O que é que está acontecendo? Né? E tratar isso. Mas às vezes não é tratar no outro. Porque a gente sempre acha que o problema é o outro, é fora. Mas não é. É sempre a nossa percepção, a nossa forma de lidar com aquilo. Né? Então entender o que é meu e o que é do outro é fundamental para a gente começar a ter saúde também. Né? Isso, Van, nada é o oposto do que parece ser, e tudo é o oposto do que parece ser. O que quer dizer? Nada é o oposto do que parece ser. Essa frase é uma frase de Axis, que a Van tá falando, né? Porque ela já me segue e ela conhece. Que é, na verdade, para desfazer essa energia. Porque quando a gente está na energia da ansiedade, o que acontece? Você fica obcecada. Você não consegue, às vezes, pensar. Né? Então, eu já ensinei para a Van essa frase que fala assim: tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. É meio louca, né? Mas o que acontece? Quando você começa a falar essa frase, você começa a desfazer essa energia. Porque às vezes você olhou uma coisa, aquilo te deu um gatilho. Né? Por exemplo, vamos ver uma coisa assim. Sei lá, vi o meu crush conversando com uma pessoa. Vamos supor. Aí, nossa, já sobe, né? O meu sangue. Vamos supor. Não é no meu caso, não. Aí vamos supor assim, sobe o sangue e você fala assim: meu Deus, tá me traindo. Não, opa. Aí se você lembrar, conseguir lembrar da frase: tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser, tudo é o oposto que parece ser. Louca. Tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. O que quer dizer? Pode ser que eu esteja vendo uma coisa e não seja aquilo. Pode ser que seja aquilo e não seja aquela coisa. Entendeu? A gente buga o cérebro. Porque aí você sai dessa energia. Porque senão você fica preso. Aí pronto, aí daqui a pouco dá ataque cardíaco, aí dá um mal-estar, dá um monte de coisa. Entendeu? Então a gente tem que aprender umas estratégias, pegar umas ferramentas para auxiliar a gente, até que a gente aprenda a lidar melhor com as coisas e que realmente aquilo não nos pegue mais. Faz sentido para vocês? Experimente usar essa frase de Axis quando você estiver diante de uma situação. Qualquer situação que começa a te dar medo, ou que você começa a ficar inseguro, que você começa a ficar no nível de ansiedade que você fala: meu Deus, e agora? Lembra disso. Que nada é o que parece ser. Nada é. Né? Então, em Axis eu falo assim: tudo é o oposto do que parece ser. E nada é o oposto do que parece ser. Tipo assim, que é isso? Né? É pra bugar mesmo. Pra gente sair do racional. Porque aí você sai do racional, opa, não, era a irmã dele. Aí, entendeu? Às vezes o cara tava falando com a irmã, mas a gente, quando olha, aquilo toma a gente, né? O emocional vai tão louco que aí você fala: meu Deus! Aí quando vai ver, não, era a irmã. Pronto, tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Né? É igual aquele desenho, quando eu posto eu coloco, que tem duas pessoas, né? Aí um tá olhando de um lado, ele vê o número 6 desenhado. O outro tá do outro lado, o que ele vê? O 9. É 6 para um, mas pro outro é 9. Percebe como os pontos de vista são diferentes e aí eles causam problemas e situações diferentes? E às vezes a gente está preso numa situação por conta desse ponto de vista. Faz sentido? Que também essa é uma outra ferramenta que quem passa comigo eu sempre ensino. Pra gente quebrar essa energia. Que a gente pode lembrar disso também. Que tudo é apenas um interessante ponto de vista. E o que mais é possível. E aí você sai dessa energia da ansiedade, sai da loucura. Deixa eu ver aqui. Faz que você vai gostar. Deixa eu ver, a Camila falou assim... Peraí que eu vou ler. Rita, eu vou ler o que você escreveu também. Deixa eu ler. Aqui a Camila tinha escrevido alguma coisa aqui e eu pulei. Stalkear os outros da ansiedade. Com certeza, Camilinha, né? Além de que mostra
que, como que eu posso falar? Mostra que alguma coisa não está funcionando correto. Se eu estou direcionando meu tempo, minha energia para stalkear alguém, é porque no mínimo eu estou no espaço de desconfiança. E se eu estou no espaço de desconfiança, oi? Por que eu estou vivendo isso? O que é certo sobre isso? Pra que eu estou vivendo isso? É claro, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar muito mais coisas. Ansiosa, triste, com raiva. Volto a falar, tem a ver com aquela coisa da gente querer ter o controle de tudo. E a gente não entrar na permissão do fluxo, na permissão das coisas serem o que são. Ah, mas eu não quero que seja assim. Entenda que tem coisas que não é você querer ou não querer. Elas são. Né? Elas são o que são. E quanto menos a gente aprende ter essa maleabilidade, ter essa flexibilidade de respeitar as escolhas do outro, mais a gente sofre. Entendeu? Faz sentido? Fala aí pra mim, Camilinha. A Van... Aqui, a Rita tá falando. A vida delas está estagnada. Pois é, Rita, a vida delas está estagnada. Que idade tem suas filhas, Rita? Fala pra mim. Elza, seja bem-vinda. Se quiser falar alguma coisa, perguntar. A gente tá falando sobre ansiedade, sobre... Eu chamei essa live de start emocional, que é pra gente começar a olhar pro nosso emocional, né? Olhar para as nossas emoções, parar de fugir. Se tiver que sentir ansiedade, bora olhar para essa ansiedade. Pires, seja bem-vindo. A Rita tá falando, não sou controladora, porém o que, Rita? Me fala aí. Se não estão bem, acabam ficando numa angústia. Então, Rita, como mãe, eu também sou mãe, tá? Como mãe, eu entendo você. A gente tem essa ligação muito forte com os filhos, né? Então, assim, é difícil a gente ficar bem se um filho da gente não está bem. Mas, assim, algumas coisas precisam ser avaliadas. Então, assim, a gente precisa observar a idade desse filho, o que está acontecendo, o que está resultando nessa situação que ele está vivenciando, né? Para então a gente ver o que dá para a gente contribuir. Às vezes, os pais, e não é por mal, não estou julgando, mas às vezes os pais erram por fazer demais, por facilitar demais. E aí, isso na hora é bom, os filhos gostam, tudo. Mas a gente acaba criando pessoas fracas. Pessoas que a primeira situação que vem não tem cunhão para ir lá resolver, porque sempre teve a mãe e o pai ali. Não, eu tô falando assim em geral, tá? Nem sei qual é a sua história de verdade. Então, assim, às vezes a gente, como pai e mãe, às vezes a gente precisa modificar o nosso comportamento, né? Principalmente dependendo... Aliás, sempre na questão de pais e filhos, sempre a questão é com a gente, tá? Não quer dizer que o filho não está errado ou não, mas assim, alguma coisa que eu preciso mudar no meu comportamento, que vai gerar mudança na relação, no comportamento do filho, né? Se for filhos adultos, então, já adultos, né? É pior ainda, porque aí mostra o quanto a gente não cortou o cordão umbilical. Ai, não me odeia por isso. Juro que eu posso explicar melhor. Eu entendo super, mas é isso que acontece, sabe? Às vezes a gente fica com dó, a gente fica cuidando, a gente fica mimando, a gente fica querendo proteger, e aí já tá grande, tem, sei lá, a idade que tem, já era para estar se resolvendo os problemas deles, e a gente que tá ali ainda resolvendo os problemas deles. Por quê? Porque a gente tratou eles a vida inteira como bebê. Entende? Não me odeiem por isso, por favor. Mas isso é pra gente despertar e aprender, como diz o ditado antigo, né? Criar os filhos pro mundo. Não é para que eles se percam no mundo, mas para que eles voem
para que eles deem conta da vida deles, né? Faz sentido? Deixa eu ver se você falou alguma coisa aqui, Rita. É impossível, né, Rita? A gente vê um filho da gente bem, mal, e a gente ficar bem. A gente não fica mesmo. A Vanessa tá falando... Eu crio um filme na minha cabeça. Então, aí esse negócio de criar um filme na cabeça, o que acontece? A gente é co-criador, né? Você sabe? Aí a gente fica criando um filme de terror. Adivinha o que a gente vai estar atraindo para nossa vida? Então pense nisso. Pense nisso quando você ficar com o filminho lá rodando. Ah, a Vanessa tá falando que ama aquela, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade. Eu falei desse mantra na última live. Depois você vê. Que é uma dica minha, inclusive, pra gente poder estar acessando uma frequência vibratória mais alta, né? Eu amo. Ó, a Rita tá falando aqui. Rafael, desculpa, Rafael, seja bem-vindo. Me fala se você tem ansiedade, se tem alguma coisa que tá te incomodando. Coloca aí nos comentários pra gente conversar. A gente tá falando sobre isso hoje. O que a gente pode estar fazendo pra melhorar. Aqui, ó, a Rita tá falando. Hoje eu sei que passei para elas muita coisa durante a gravidez. E hoje vejo quanto isso fez mal a elas. Entendi, Rita. Você... Não sei se você pode, se você gostaria de falar o que é isso que você diz que você passou para elas. Foi nervoso? Foi algum abuso? Né? Se você puder colocar aqui, aí a gente pode, às vezes, ter mais clareza para poder te responder. E assim, mas eu volto a dizer, independente do que seja, já foi, né? Então assim, a gente pode ter, assumir a responsabilidade. Então quando eu estava grávida aconteceu isso, tal, e de certa forma com certeza eu influenciei no nascimento das minhas filhas. Elas são gêmeas? Deixa eu ver a idade. Eu vi aqui, uma tem 33 e outra tem 38. Pois é, são duas adultas. Eu sei que pra gente filho não cresce, mas são duas adultas, né? Então assim, você não pode ficar pegando todo esse peso pra você, né? Você pode ajudar até, mas assim, elas já são adultas. Às vezes, me fala aí se você acha que você é muito... não sei como dizer. Não quero, eu tenho medo de falar alguma coisa e como a gente não tem a resposta, aí às vezes a gente fica falando coisa que não tem nada a ver. Então eu prefiro que vocês vão me respondendo, eu vou falando aos pouquinhos. Hoje eu sei que passei por muitas coisas, tá bom? E claro, a gente sabe que influencia. Por exemplo, eu me separei do pai da minha filha quando ela tinha 2 anos. E assim, sabe, Rita, eu vou falar uma coisa pra você. Minha percepção. Toda mãe que se preza se culpa de alguma coisa. Toda mãe carrega culpa. Porque a gente se culpa até pela genética, pelo DNA do filho. Como coisa que o DNA deles teve só o nosso óvulo, né? Não teve o sêmen. Então assim, você percebe? Isso é materno, é da mãe mesmo. Mas escolhe liberar isso, tá? Não fica carregando isso não. Você fez o seu melhor, você fez o que deu pra fazer. Ah, mas eu podia ter feito isso e aquilo. Esses são os cis de abismo, que eu também já falei em uma das lives dessa semana. Aquele si que leva a gente pro abismo, sabe? E se eu tivesse feito? E se não sei o que lá? Se você tivesse a mentalidade que você tem hoje, lógico que suas escolhas seriam outras, suas atitudes seriam outras. Mas é justo a gente se avaliar hoje, com a cabeça de hoje, o que a gente fez lá atrás? Não tem como. Né? Quando casou, você tinha uma idade, uma mentalidade, uma maturidade, né? Que você respondeu de acordo com seus sonhos, expectativas, crenças daquele momento. Então não tem como, né? Claro que lá na frente a gente sempre vai ter mais visão, porque já passou, né?
muito mais fácil. Hoje a gente olha e fala assim, eu podia ter, eu podia, claro, mas não existe isso, esse podia, esse, e se eu tiver, não existe. Então, mata isso, arremata. Fiz o que eu pude, se perdoe, aceite, né? Reconheça, talvez não foi tão bom, mas foi o melhor que eu pude. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, me entrega, né? E hoje o que se requer, o que eu posso fazer da melhor forma agora, né? E vamos pra lá, a vida tem que andar, a vida tem que seguir, né? A vida segue. Rio não anda para trás, nada na natureza vai para trás, vai para frente. Então o nosso natural é para frente. Aí se a gente ficar preso lá atrás, vai dar ruim, a gente vai ficar doente e não vai resolver nada. Deixa eu ver aqui, a Van tá falando. Exatamente isso, Ju. O Rian foi morar. Jura? Ele foi morar com o pai? Nossa, imagino como se não ficou. Mexe, né? Mexe. A gente é. Mãe é. Ai, gente, mãe é coisa sagrada, né? Mãe é. A gente sofre. Rita, fala aí comigo. O que você acha do que eu falei? Se você estiver aqui, dá um feedback. Às vezes a gente fica, né? Às vezes não. A gente tem essa coisa de achar que os filhos são da gente, né? A gente quer colocar eles embaixo da asa, né? E ficar ali. Mas não funciona. Eles batem asas e voam. Assim como a gente voou. Assim como a gente foi, né? Faz parte. Levar vácuo também da ansiedade. Dá. Ou se dá. Mas principalmente quando a gente tem... quando a gente está naquela coisa de ter expectativas. Se você não tiver expectativa... você vai falar... gente, como que a gente não vai ter expectativa? Não tendo. É simples assim. Se você aprender a viver o aqui e agora... Você vai se desconectar desse negócio de ter expectativa. Você vai vivenciar, usufruir, aprender a receber o presente que aquilo está sendo naquele momento. E tudo bem, ou é um presente para mim, ou eu não quero. Entende? Não tem espaço para ansiedade. Ame ou deixe. Agora, se a gente começa um negócio aí fica, mas isso aqui não sei o que, é porque não tá encaixando, não tá encaixando. Aí a gente fica ali, batendo cabeça, aí toma vácuo, toma bloco, né? Aí acontece não sei o que, e a gente vai se desestabilizando, a gente vai ficando igual a centrífuga da máquina de lavar, né? Rodando pra lá, pra cá, daqui a pouco começa a bater, igual a máquina de lavar, né? As máquinas de lavar começam a ficar... A minha é nova, mas ela faz barulho, viu? Uma loucura. A gente fica assim, por quê? Porque entrou no caos, né? Entrou na expectativa, na projeção expectativa, na ansiedade. Porque não aprendeu. Quando eu digo não aprendeu, não quero dizer ofender ninguém, tá? É porque a gente não acessou ainda esse espaço de permissão. Aquela coisa de permitir que o outro seja o que ele é. E eu vou olhar para aquilo e vou ver se aquilo me serve. E se não me serve, beijo. O que mais é possível? Né? Não quer dizer que então a gente não releva nada, não, a gente releva, a gente vai lá, a gente conversa, a gente dá clareza para a pessoa, olha, isso aqui não está funcionando e tal. Continua igual, funcionando do mesmo jeito? Sou eu que tenho que escolher, não é o outro já está falando, mas às vezes a gente fica insistindo, e aí o que acontece? A gente fica mal, desestabiliza. Faz sentido? Fala aí pra mim, Vanessa. A Rita tá falando, sim, Rita, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É verdade. Mas a gente pode escolher sair disso. Escolha. Toda mãe erra. Toda mãe erra, porque a gente não nasce com manual de instrução. E a gente nem é questão de ter um filho só. Você pode ter 10 filhos. Os 10 são diferentes. Como que a gente dá conta de entender a cabeça, o jeito de cada um? Então é natural, vai acontecer. Vai acontecer. E a gente tem que aceitar essa possibilidade.
É diferente da gente errar intencionalmente, sabe? Ai, vou fazer isso pra ferrar. Porque, infelizmente, acreditem, vocês devem saber, existem pais e mães que são tóxicos mesmo, que são doentes, né? E que às vezes erram e fazem as coisas intencionalmente, né? Às vezes para machucar mesmo, para causar problema. Mas fora isso, o natural é que não seja isso, né? O natural é a gente cuidar, você vai ficar sempre se culpando, se achando errado. Mas não se acha errada não, você não veio com um manual de instrução. E nem eles para você. Olha, essa daqui, você cuida desse jeito, daquele. Não, a gente vai aprendendo a ser mãe daquele filho, com aquele filho. E depois a gente vai aprendendo a receber aquele filho como ele é, né? Você tem 2 filhas, né? Talvez tenha mais, mas você, com certeza, você percebe que uma é diferente da outra. Né? E qual é o grande desafio? A gente vai aprender a receber e amar aquele filho, aquela filha, do jeito que ele é. Isso é um desafio também. Eu já atendi pais que falam assim, eu gosto do filho tal, do outro eu não gosto. Porque não é tão simples assim. Ah, mas é pai e mãe, tem que amar. A gente não nasce com manual de instrução. Né? A gente vive num mundo cheio de regras ditadas, mas na hora do vamos ver, é cada um suando ali, ó, tentando dar o seu melhor. Entendeu? Então, assim, se libere da culpa. Não deixe a culpa criar espaço dentro de você. Assuma a responsabilidade. Isso é legal. Né, faz uma avaliação. Realmente isso daqui não foi muito bom, tal, né? Isso aqui eu podia ter feito de tal forma. Mas hoje eu entendo que naquela época eu tinha aquela mentalidade, isso foi dessa forma, foi o melhor. Tá tudo certo. E hoje, né, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Filha, o que a gente pode fazer junto, né? Agora que você é uma mulher, você é uma adulta como eu, né? E vamos embora. Não pode ficar presa lá atrás. Ângela, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Quer falar alguma coisa? A gente está falando sobre ansiedade. Deixa eu ver o que a Rita falou. Rita, pela situação financeira e relacionamento abusivo com meu marido nas gravidez. Tá, então, percebe? Que não foram coisas que você intencionou criar para suas filhas? Você também foi vítima da situação. Não estou passando pano com glitter, não. Só estou trazendo a realidade para você olhar de uma outra forma para sua história, né? E estender a compaixão também para você, né? O que você sofreu também, né? Então, assim, isso faz todos vítimas, né? Então, o que a gente pode fazer daqui para frente? Trabalha isso de se perdoar. Fábio Meira, que honra você por aqui. Lindo. Você tem alguma ansiedade, Fábio Meira? Eu acho que você causa ansiedade, hein? Como pode melhorar? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Nossa, Rita, tá, deixa eu ler aqui. A caçula já cortou. A caçula tem que idade? Você falou pra mim de 2 filhas, uma de 33 e 38. Ah, tá, entendi já. A de 33 já cortou o pulso, tomou remédio, parece que estão sem força de ir para a vida. Pois é, isso tem muito a ver com a nossa base familiar, com a nossa relação pai e mãe. Então, assim, seria interessante elas estarem buscando aí, se elas quiserem, né? Mas buscar aí talvez um apoio aí terapêutico, né? Às vezes uma constelação familiar, às vezes algumas sessões de terapia, né? Para estar ressignificando essas coisas de infância, né? Provavelmente deve ter base aí na infância delas, tá? Que é a maioria, todos nós, a maioria de nós, os problemas que nós enfrentamos quando adultos, a base é lá atrás, né? Só que alguns conseguem superar isso e transmutar, né? E vai que vai. E outros não, às vezes ficam presos. Então é importante estar vendo isso. Elas já fizeram terapia alguma vez?
Pois é, Van, respeitar a vontade do outro e aceitar. É o que é, ué. É que a gente não quer ouvir não, né? A gente quer sempre sim, né? Mas não dá. Oi, Maria Cristina, seja bem-vinda. Mari, a gente tá falando, continuamos falando sobre ansiedade. E a gente tá falando, se você, quem tem ansiedade, alguma coisa que tenha deixado mais ansioso. Você tem alguma coisa para falar aí, Mar? Tem alguma situação que te deixa mais ansiosa? Perigoso na área, perigoso 31, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí já é noite? Onde é que você tá? Que aqui no Brasil ainda é de dia ainda. De tarde, deve ser umas 17h30, 18. Deixa eu ver aqui. Ah, a Vanessa tá falando, elas precisam de um trabalho psicológico, né? Sim, de um trabalho psicológico. Precisaria de algumas sessões de terapia para estar trazendo o que tá por trás disso, né? Que às vezes é tão forte, né? Que assim, você vê, elas estão com 33, 38 anos e estão presas aí nessa dinâmica aí. Pois é, Rita, é muito fácil colocar a culpa nos pais, né? Difícil. Então, acontece que assim, a gente tem essa mania de colocar a culpa nos pais. Mas assim, uma coisa que a gente aprende na terapia é estar ressignificando tudo isso. Porque na verdade, a culpa não é dos pais, né? Ah, mas você acabou de falar que foi na infância. Foi na infância, vamos supor que seja na infância, tudo bem. Mas isso não quer dizer que é culpa dos pais. Essa coisa de culpa é muito forte e faz toda a diferença. Veja, os pais, eles têm responsabilidades com os filhos. Pai e mãe é um papel que a gente desempenha. Ninguém nasce com esse papel impresso já assim. Ah, eu já nasci mãe, já nasci pai. Não. Antes de sermos pais, antes de sermos mãe, a gente é ser humano. Então adivinha, como ser humano, me diga se vai haver essa perfeição de educação. Não vai haver. Vai haver vítima de vítima. O que a gente tem que entender é que o papel do pai e da mãe, ou de quem cuida da gente quando a gente é criança, é fundamental para a nossa vida inteira, é a base. É a base para a vida toda. Só que pode ser que nesse contexto aí, coisas tenham acontecido que se a gente não buscar ressignificar, a gente vai sofrer a vida toda, tá? Mas uma coisa que a gente precisa aprender a liberar é que pai e mãe não é culpado, eles deram o que eles tinham, eles fizeram o que eles puderam. Ninguém dá o que não tem. Entende? Faz sentido? Ah, mas meu pai fez isso, fez aquilo, minha mãe não sei o que, não sei o que. Era o que eles tinham. Né? Agora, hoje, adulto, o que é que eu faço com isso que eu recebi lá na infância? Percebe? Aí é a hora de se trabalhar. A escolha de sair do papel de vítima é individual e intransferível. Cada um tem que fazer o seu. Se eu contar a minha história de vida, da minha infância, vocês vão falar, não acredito. Mas eu tenho uma história que uma hora eu conto. Eu já contei outras vezes, mas hoje eu não quero contar. Mas assim, o que eu quero dizer, em determinado momento, eu escolhi sair do papel de vítima e fazer o que se requer para que eu, resolva minhas coisas, para que eu me empodere, para que eu acesse o melhor de mim, para que eu vá para a vida. Eu não posso ficar a vida toda chorando porque perdi meu pai com 7 anos, porque tive padrasto que abusou de mim sexualmente, enfim, entendeu? É isso que a gente não pode. A gente não pode aceitar isso na vida. Ah, porque eu sofri isso e aquilo, eu vou ficar a vida toda. Não, acorda. Sabe? Para isso que existe tratamento terapêutico, para isso que existe N técnicas, para a gente estar buscando recursos, para a gente estar liberando, transformando, ressignificando esses traumas e seguir a vida.
Mas isso é uma escolha. A gente pode escolher também ficar a vida toda ali chorando. Porque tem motivo? Uhum. Entendeu? Tem motivo para ser revoltada? Uhum. Eu também tive. Só que eu fiz uma escolha. Primeiro eu sofri, né? Sofri, tararã, e a gente vai para quê? E sofre, e fica depressiva, e isso e aquilo. Aí você tem que escolher. Ninguém vai escolher por você. O que foi, já foi. Então, assim, essa é a minha busca. É trazer essa clareza para as pessoas. Que a gente precisa fazer a escolha de ter a mudança. E parar de ficar culpando pai e mãe. Pai, mãe ou qualquer outro que tenha feito alguma coisa pra gente. Fez. O que é que eu vou fazer disso que me aconteceu? O que é que eu faço com isso? E-se embora. Ai, Ju, você fala é tão fácil. Não, não é fácil não. Mas é isso aí, esse é o caminho. Então aí vai ter que buscar ajuda, às vezes precisa ir na igreja, às vezes precisa pedir perdão, às vezes a gente precisa perdoar, às vezes a gente precisa olhar para aquilo e chorar 3 dias. A gente não pode ficar fingindo que, ok, tudo bem viver assim. Não, tudo bem não. A gente nasceu para ser o melhor da gente, para viver o melhor, para desfrutar das coisas, né? Se não tá assim, nesse modo operante, alguma coisa está errada. Faz sentido? Fala aí pra mim, Rita. E começa você não se culpando. Porque quando a gente se culpa, sabe, Rita? A gente acaba passando isso pros filhos. Aí você acaba dando para eles uma autoridade que não é deles. A autoridade, o espaço de julgar a tua educação, aquilo que você fez. E dentro do sistema familiar, pai e mãe sempre é pai e mãe. Pode estar errado. Aí tem gente que me xinga, vai falar assim, ah, mas o meu pai era isso, era aquilo, como que ele... São as leis sistêmicas, são as leis que regem a vida. Pai e mãe tem mais força, é maior do que o filho. Sempre. Então, quando o pai e a mãe não ocupam o lugar deles, e aí eles invertem e colocam os filhos, sabe o que acontece? Dá ruim. Porque não é o natural. Então a gente precisa ressignificar, dar honra a quem tem honra. Então a vida veio de quem? Veio do meu pai e da minha mãe. Só por eu ter recebido a vida do meu pai e da minha mãe, eu já reverencio. Ah, mas ele foi isso, foi aquilo, ela foi aquilo outro. Perdoa, libera. Quer viver, quer ser feliz? Perdoa, libera, ressignifica. Ah, não, mas eu quero... Então fica. Aí você vai ficar a vida toda, às vezes, sofrendo, até criar um câncer, uma depressão profunda. E nada vai mudar, só vai piorar, porque com pai e mãe, filho não dá pra gente brigar de igual, que eles vieram antes. Então a força maior é deles. Não quer dizer que a gente tem que concordar, não, só que você tem que aceitar que esse é o seu pai, essa é a sua mãe, essa é a forma que eles funcionaram, e tudo bem. Receba a vida que veio deles, agradeça, e olha, pai, mãe, receba a vida que veio de vocês, isso aqui eu escolho fazer diferente com os meus filhos, mas olha, gratidão, sei que vocês fizeram o melhor que puderam por mim, né, e vida que segue. Mas tem que parar de julgar o pai e a mãe, se quiser dar certo na vida, de acordo com os meus conhecimentos. Entendeu? Eu também já fiquei no espaço de ficar julgando minha mãe. Quando eu estudei, comecei a entender as leis, falei, opa, eis-me aqui. O que eu tenho que liberar, perdoar, ressignificar, tô liberando. Eu quero é viver e ser feliz. Deixa eu ver aqui. Perigoso tá falando, você é de Teresina, Piauí? Ah, tá. Então, e ainda, é que aqui tá claro ainda, ó, tá vendo? Aqui eu não sei que horas são, 6 horas, 6h15. Mas boa noite. Tá tudo importante é a gente estar se comunicando. Boa tarde, Maria Cristina. Perigoso tá falando assim, Ju, minha afilhada fez bariátrica e ela come loucamente. Misericórdia. Menino, fala pra ela parar com isso. Mas ela fica chateada com a mãe dela quando ela fala pra ela pegar leve com o que ela come. Você sabe que isso é perigosíssimo, né? Ela não fez acompanhamento com o psicólogo? Porque assim, quando as pessoas vão fazer essa fala da bariátrica, geralmente eles têm um acompanhamento, né? Isso é importantíssimo, porque senão o que acontece?
você reduz o estômago, só que a mente continua uma mente obesa, uma mente compulsiva. Então, se não mudar aqui, não adianta mudar aqui. Além de ser perigoso, né? Porque como diminui muito o estômago, a pessoa ficar comendo demais, às vezes até rompe a cirurgia. Não é para assustar, mas é porque isso é real, pode acontecer. Então é bom... Ai, minha perna. Então é bom ver, né? Assim, e tratar essa coisa dessa ansiedade dela, dessa compulsão. Se ela não tá fazendo um acompanhamento, indica para ela fazer, buscar ajuda, tá? Terapêutica, para tá fazendo isso. Não adianta ficar com raiva da mãe, não. Que a mãe fala para tentar ajudar, né? É que ninguém gosta, né? Quando a mãe fala. Principalmente quando fala isso. Ah, não come tanto, tarará, tarará. Não gosta. Mas também não adianta ficar falando, viu? Tem que... Como fala? Incentivar o tratamento. Porque aquele ditado, santo de casa não faz milagre, ainda é real. Gerson Granja, seja bem-vindo. Tá falando de onde, Gerson? Me diz de onde você é, se você sofre de ansiedade, se tem alguma coisa que te incomoda mais, alguma coisa que você queira trazer aqui, a gente tá falando justamente sobre isso. O Ryan, a Vanessa tá falando assim: Ryan virou meu amiguinho e perdi o respeito de mães. Estamos Pois é, Van. Você sabe que uma vez eu atendi uma cliente e eu perdi essa cliente, inclusive, porque ela não ouviu o que ela queria ouvir de mim. E eu sou muito comprometida, sabe, com o meu trabalho. Eu amo o que eu faço, mas eu sei o tamanho da responsabilidade que é. Então, assim, eu prefiro perder a cliente, né, do que eu passar uma mensagem que não seja a que ressoa comigo de verdade naquele momento. Por que eu digo naquele momento? Porque a vida está sempre mudando. Então, assim, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre buscando mais conhecimento. Então, às vezes, o que hoje funciona, pode ser que amanhã eu vá fazer alguma coisa, uma atualização, e eu falei, não, não é bem por aí, vamos mudar, né? Então, assim, eu sou aberta a mudanças. Mas até este presente momento, pelo que eu entendo, essa coisa da mãe, da gente ser amigo dos filhos, ele traz um total desequilíbrio. Por quê? Porque pai e mãe não são amigos. Pai e mãe é pai e mãe. Se der, a gente é amigo, né? Mas você não é amigo. Tem coisas que os seus filhos não vão falar pra você, mesmo que você seja aberto, mesmo que você seja o que for, porque você é mãe, porque você é pai. Então a relação é visceral, é diferente. E tem situações que eles precisam vivenciar com os amigos, que vão ter a mesma mentalidade que eles, que vai estar na mesma vibe que eles. Então pai e mãe tem uma função, que é do quê? De cuidar, orientar, de estar ali, ó, por trás, segurando a onda, mandando... Ali, é para isso. Pai e mãe é isso, é uma função, é cuidar dos filhos. É cuidar até certa idade, preparar eles para que eles vão pro mundo, né? Então a função de pai e mãe não é ser amiguinho dos filhos. E aí, às vezes, e a gente não faz isso por mal. Eu super entendo você, viu, Van? Eu já errei assim também. Eu já tive um momento na minha vida que eu tive que puxar o freio em mim, por essa coisa da gente achar. A gente quer o melhor, né? Então a gente fala assim: eu não quero ser muito dura com a minha filha, como minha mãe foi. Às vezes, né, esse pensamento. Eu não quero fazer assim, assado. Eu quero ser amiga. Mas a gente paga um preço muito alto. Porque o filho, na condição de filho, ele precisa dessa postura do pai e da mãe. Essa postura de autoridade mesmo. Sabe? De respeito, de responsabilidade, de hierarquia. Lembra que eu falei que o pai e a mãe sempre está acima dos filhos? Pai e mãe está acima dos filhos, não é de igual para igual. De igual para igual é marido e mulher, né? São os amigos, de igual para igual. Estão ali, tudo na mesma base. Agora, pai e mãe não. Pai e mãe vem antes. E os filhos, eles
se dobram aos pais e às mães. Assim que deveria ser. Para ser sistemicamente falando. Então, e eu falei isso uma vez para uma cliente minha, que ela estava tendo alguns problemas com a filha, e eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, procura não passar coisas do seu relacionamento, da tua vida íntima, que você está acontecendo, para a tua filha. Porque, além do que, ela era uma menina, tinha acho que uns 10 anos na época. Falei, porque, aliás, não é bem assim, ela tinha 2 filhas, e uma das filhas, a mais velha, estava dando um trabalho lá para ela. E aí ela estava repetindo com a mais nova essa coisa de amiga, sabe? De amizadezinha e tal. E aí eu falei assim, olha, perceba que isso pode te causar problemas lá na frente. Porque pai e mãe não são amigos. São pai e mãe. Ela ficou muito brava, sabe? Ela não me entendeu. Ela falou assim, agora eu não posso ser amiga da minha filha, né? Eu compreendi ela, sabe? Eu sei que ela estava passando um momento difícil. E é difícil pra gente como mãe ver as coisas assim, saindo às vezes de uma forma que a gente não queria, né? E a gente sempre faz, mesmo quando a gente erra querendo acertar, né, Rita? Né, Van? A gente erra querendo acertar. Então aí às vezes alguém vem falar pra gente alguma coisa assim, magoa, né? Mas como terapeuta, como profissional, se alguém me procura, eu acho que eu tenho obrigação de falar dentro do que eu estudei, dentro do que eu aprendi, né, na vida, tudo. Eu tenho que passar o que é. Pode magoar, pode ficar triste, posso até perder o cliente, mas eu vou passar. Até porque se ela for em outro profissional, se for realmente um profissional comprometido, vai falar a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que ter essa postura. A gente pode ser amigo, sim, mas assim, você não pode perder a autoridade, você não pode perder o seu papel de mãe, a sua função de mãe, né? Depois eles crescem, são adultos, aí é diferente, mas enquanto criança... Sakura... Meu Deus, eu não sei falar seu nome não, filha. Sakura... Menino? É menino? Não, acho que é menina. Sakura Haruno. Desculpa, viu? Que eu não consegui falar seu nome diferente. Bem diferente. Pois é, Van. Aí você começou a fazer... Tá ressignificando e ele volta. Sim, tudo volta ao lugar. Porque existem... a ordem, né? A hierarquia. E quando a gente começa a respeitar essa hierarquia, cada um a ocupar o seu lugar, as coisas começam a se endireitar. Às vezes a gente está com um problema na família, às vezes está uma desordem total. Quando você começa a fazer terapia, trazer para a terapia as situações, a gente começa a identificar. Às vezes a mãe, a filha está fazendo o papel da mãe, está cuidando da mãe. Às vezes a mãe ainda está cuidando da filha que já está com... que já era para estar se cuidando, entendeu? Porque também tem um prazo, né? Então assim, a gente cuida dos filhos, prepara eles e... mundo, né? Agora aquela mãe, aquele pai que, poxa, tá com 40 anos e você ainda tem que sustentar. Não que a gente não tenha que ajudar, eu só tô falando como funciona, faz sentido? Só pra gente entender como que isso às vezes causa desequilíbrio. Porque se a gente se o filho não foi pra vida, isso vai dar problema pra gente. Lógico, a gente vai, como mãe e pai, você vai acolher. Mas isso mostra que houve alguma coisa que não ficou fechadinho lá atrás. Que se tivesse fechado, o natural, o saudável, é o quê? Que o seu filho cresça, case, construa família e vá viver a vida dele, né? Até a própria Bíblia fala, né? Que o homem e a mulher vão se unir e vão ter a vida deles, né? Vão ser um só, né? Eles falam. Então, assim, é bem isso mesmo. A Rita tá falando assim, tive cuidado em não passar para os meus filhos o que passava no meu casamento, mas eles percebem e isso acaba... Sim, entendo você, Rita, causando problemas, com certeza. Porque isso é outra coisa, né? Às vezes a gente fica num casamento abusivo, numa relação que não é boa, e às vezes não tá sendo boa nem pra gente. Às vezes a gente fica pelos filhos, né? Mas é um erro, porque assim, os filhos, você pode fazer o que for, não, mas eu não brigo na frente deles, eu não falo na frente. Eles percebem, e isso de alguma forma vai interferir na vida.
né? Então, qual é a melhor saída? A melhor saída é a gente sempre olhar de frente os nossos problemas. Isso está acontecendo, o que eu vou fazer para resolver isso? Né? A gente tentar elevando nunca não é um bom negócio, mas eu super compreendo que às vezes a gente não tem essa clareza e às vezes a gente não sabe como agir e a gente vai fazendo o que dá, viu, Rita? Eu super te entendo. E você deve ter feito tudo o que pôde para proteger seus filhos disso, né? Mas que infelizmente a gente é uma tentativa que não dá certo, porque assim, tá tudo no campo, né? Tá tudo no campo. E as crianças percebem muito mais rápido que a gente. Aí a Van tá falando assim, sim, pra mim não magoa, porque se soubesse disso antes não teria acontecido coisas piores. Sim, é isso mesmo, Van. Sim, você não se magoa, porque você já tá com clareza, né? Mas essa pessoa, ela não estava, e talvez ela estava num momento muito assim, né? E ela não aceitou aquilo na hora. Né? Tanto que a gente rompeu, ela acabou não vindo mais. Mas tudo bem, eu respeito e honro a decisão dela, né? Mas o meu papel eu fiz, que é de trazer essa clareza, esse conhecimento. Se a pessoa vai continuar fazendo, a escolha é dela, né? Mas eu jamais poderia deixar passar e não falar nada. Silvia, tudo bem? Boa noite. Silvia, você fala de onde? Deixa aí nos comentários. A gente está falando sobre ansiedade. O que fazer? Algumas pessoas estão colocando aí a situação que causa ansiedade nelas, que deixa elas... que mexe mais com elas nesse momento. E a gente está aí falando um pouquinho sobre essas coisas. Deixa eu ver aqui. José Luiz, seja bem-vindo. Me fala de onde você é. Deixa aí registrado. Me conta se você se sofre de ansiedade, se tem algo que está incomodando a tua alma. Coloca aí pra gente bater papo. A Silvia tá falando, meu casamento está em crise faz tempo. Ah, eu entendi, Silvia. Eu entendi, meu amor. Meu casamento está em crise faz tempo. Pois é. Como é que é isso, né? Como é que é isso? Quanto tempo? José Luiz é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Gratidão a você, meu querido, por estar aqui com a gente. Pois é, Silvia, como que eu posso contribuir com você? Fala mais um pouquinho aí do teu casamento. Faz quanto tempo que você é casada? Você tem filhos? Né? Conta um pouquinho aí de você pra gente. Gente, se alguém aqui quiser subir na live comigo pra gente falar ao vivo, só me chamar, tá? Manda o convite que eu aceito. Não tem ninguém determinado hoje pra subir. A gente pode falar aqui no ao vivo. Uma pessoa. Ou então a gente já falando por aqui mesmo, que nem nós estamos fazendo agora. José Luiz está tranquilo. José Luiz é casado, é solteiro, tem filhos. Fala aí de você. As crises, sabe, Silvia? Crise não é uma coisa ruim, de todo ruim. Deixa eu ver, a Silvia tá falando. Sou casada há 33 anos, juntos por conveniência. Entendi. Tem filho, Silvia? Geralmente a gente fica por conveniência por causa dos filhos, quer ver? Ou pela situação financeira, né? Tem muita gente que fica junto por conta da situação financeira. Também. Que não é uma bobagem, né, gente? É importante. Às vezes a gente... Só que eu tô aqui pra encher o saco. Que é o quê? Que é pra perguntar. Será que vale a pena? Eu tô aqui pra desconstruir essas coisas, né? A gente, eu fico por causa dos meus filhos, fico por causa disso, fico por... Quanta desculpa você tá dando pra não ser feliz? Quanto mais tempo a gente vai ficar vivendo situações que não contribuem para o nosso crescimento, para a gente fluir e ser feliz, né? Que a gente vai ficar empurrando com a barriga um casamento, um relacionamento, um emprego,
qualquer coisa. Se não tá deixando a gente feliz, tá atrasando nossa vida. Por que a gente tá ainda nisso? Né? Pergunta que eu faço. A Silvia tá falando, tenho 2 filhos casados. Tá vendo? Questão financeira, né, Silvia? Eu super entendo. Então já tenho 2 filhos casados, graças a Deus. Às vezes no início também era difícil o relacionamento, mas às vezes você foi levando por conta dos filhos. Isso é muito comum. Não acho saudável, né? Igual eu falei, às vezes a gente fica segurando a barra por conta dos filhos, mas existem relacionamentos que, se não são bons, se são tóxicos, se tem problemas assim de agressão, de drogas, de violência, precisa rever. Às vezes separar é melhor do que ficar vivendo numa situação que como posso falar? Uma situação que é caótica, né? Que faz mal pra mãe, faz mal às vezes pro agressor nem tanto, né? Mas faz mal pros filhos, faz mal para todo mundo. Ninguém é feliz, mas vai mantendo aquela relação de faz de conta, né? E ninguém tá feliz. E às vezes a gente vai segurando isso quando é criança, aí depois quando vai ver já passou 20 anos, passou 30, né? E aí a gente às vezes tá preso por conta do financeiro, que nem a Silvia tá falando. Quantos anos você tem, Silvia? E essa coisa do financeiro, né? Às vezes tem mulher que... Ai, peraí, gente. Meu Deus, deu cãibra na minha perna. Oi, Carla. Seja bem-vinda. Estamos falando de ansiedade, Carlinha. Você tem ansiedade? Tem alguma coisa que você se sente mais ansiosa? Coloca aí pra nós. Silvia, você não respondeu, eu vou continuar falando aqui, tá? Depois você me fala se faz algum sentido. Rita, que eu andei respondendo sobre a sua vida, você tem alguma coisa aí para falar sobre o que a gente falou, sobre os filhos, sobre o que eu comentei? Tem alguma coisa que possa ser contribuição para você? Fala aí para mim, me dá um feedback. Então, Silvia, a questão financeira é uma coisa muito importante, né? Só que não mais importante do que o nosso bem-estar, né? Do que a nossa saúde, do que a gente ficar bem. Então, às vezes a gente precisa pesar na balança o quanto vale isso, né? Até que ponto vale a pena eu continuar nessa relação. Às vezes pode ser que você seja dependente dele, né? E aí isso torna mais difícil. E às vezes a gente está numa situação que a gente não pode, às vezes, resolver logo de cara, né? E aí o que eu falo? Vai fazendo aos poucos, né? Vai criando condições para que isso se concretize, né? Se não está feliz, se não é bom, se não está agregando mais, né? Já vive 33 anos de conveniência, observa, né? O que se requer para que isso mude? Dá para salvar essa relação ainda? Se dá para salvar, vamos investir. Se não dá, que às vezes está num ponto que já não tem mais o que fazer, né? Enfim, às vezes já houve muitas barreiras ultrapassadas de desrespeito, às vezes já não tem mais amor, não tem respeito, não tem nada, então não vale a pena, né? Mas hoje eu não posso. Tudo bem, às vezes hoje a gente não consegue fazer, mas mais pra frente talvez você consiga, se hoje você começar a olhar para isso e começar a se planejar, começar a se mexer. Entende? Faz sentido? Então assim, hoje eu não consigo, mas o que se requer para que eu faça isso? E vamos lá, fazendo, né, um passo por vez. Um passo aqui, outro passo ali. Daqui a pouco eu não estou mais no zero. Eu já caminhei um pouquinho, né? E um pouquinho já é melhor do que nada. Faz sentido? Deixa eu ver aqui. A Rita tá falando, né? Antes de sermos pais, somos seres humanos. Exatamente, Rita, que é o que eu falei. E às vezes lutamos para entender o casamento e nunca se consegue agradar os filhos. Pois é. Por isso, sabe, Rita, que eu sempre falo, né? Eu procuro trazer uma consciência pra gente.
A gente precisa aprender a fazer as nossas escolhas a partir da gente, do que funciona pra gente, do que é realmente verdadeiro e funcional pra gente. Porque quanto melhor eu estiver, melhor eu vou ser pro que tá ao redor, né? Então assim, eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma profissional melhor, vou ser uma amiga melhor. Entende o que eu tô falando? Só que muitas vezes o que acontece? A gente abdica de nós, a gente se cancela, né? E a gente vira mãe. Só mãe. Ou só esposa. Percebe o que eu tô falando? E aí, lá na frente, isso vai ter um preço muito alto. O preço da anulação. O preço de eu ter me deixado de fora. O preço de eu não ter investido em mim. E ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém. Nenhum filho, nenhuma mãe, ninguém, nenhum marido vai fazer isso por ninguém. É só a gente que tem que fazer, só a gente que pode fazer por nós. Mas às vezes, talvez agora a gente olhe e fala assim, agora é tarde, já foi. Não é tarde não, gente. Não já foi não. Tá tudo certo, tudo pode mudar. Tá, sua linda. Maravilhosa, seja bem-vinda. Rafael, seja bem-vindo também, Rafa. A Tatá é minha filha, gente. Maravilhosa, que eu amo tanto. Então, Rita, pois é, essa coisa a gente nunca consegue agradar, não é só os filhos não, a gente não consegue agradar todo mundo. Por isso que a gente tem que aprender a se posicionar, a se cuidar, cuidar do nosso jardim. Sabe aquela coisa quando você cuida do seu jardim? Você não precisa ficar chamando os pássaros e as borboletas, eles vêm. Eles vêm. Então, se as coisas fluem, porque a gente está centrado a partir da gente. Deixa eu ver o José Luiz. Deixa eu ver, José Luiz, o que você está falando? Você já tinha falado lá em cima. Peraí, gente. Aqui, a Silvia está falando. Não tenho para onde ir e ele fica me humilhando porque sabe que dependo dele. Pois é, aquela coisa da gente depender do outro, né? Então, mas pega essa dica que eu te dei. Hoje, pode ser que hoje você não consiga fazer nada. Mas se você começar a se planejar, né, a buscar recursos, você pode conseguir isso sim. Não vai precisar viver a vida inteira, morrer assim, dessa forma, né? Mas a gente precisa começar a se mover. Então assim, o que eu posso fazer para estar ganhando dinheiro, para estar buscando recursos para isso? Começa a pensar, que às vezes a gente fica tão acomodada, né, na situação, e não é por mal, é por conta das circunstâncias mesmo. E a gente vai ver, já passou 30 anos. Mas tudo pode mudar assim, ó, né? Conheço pessoas que se separaram depois de 20 anos de casado, que eu pensei que nunca iam fazer isso, né? E viviam um relacionamento tóxico, eram dependentes do cônjuge, né? E aí um belo dia escolheram, não, vou procurar alguma coisa. E foi trabalhar, foi fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro, não, né? Não tem como viver sem os recursos. E foi, tudo se ajeitou. Agora, é que tudo tem preço. Nada é assim, vai cair, né? Que nem um presentinho assim no nosso colo. A gente tem que correr atrás. E aí, às vezes, a gente não está disposto a pagar esse preço, né? José Luiz está dizendo assim: fui separado, depois casei novamente. Tenho 2 filhos do primeiro casamento, um do segundo. Nos largamos, a ex... Não, como que é? Nos largamos, a ex e nunca os filhos. Nunca largou nem os filhos, nem a ex? Não entendi. Fui separado, depois casei novamente. Tenho 2 filhos do primeiro casamento, um do segundo. Nós largamos a ex e nunca os filhos. Não entendi se vocês se largaram, mas nunca largaram os filhos. É isso, né? Tá certo. Filho é pra sempre, né? Não existe ex-filhos. Mas digo
para ninguém separar. Então, olha, José Luiz, agora você falou uma coisa bonita, uma coisa que eu também aprendi com a vida. Eu me separei quando a minha filha tinha 2 anos. Hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu já não acho que precisaria ter se separado. Não, eu não gosto do pai dela, nada, a gente tem uma relação super amigável, né? Inclusive ele casou novamente, eu também tenho outro relacionamento, então assim, tudo ok. Mas hoje, com a visão de vida que eu tenho, né? O que eu percebo? Que a gente tem que ir para esse espaço de compreender mesmo, de entender um outro, sabe? Porque no fim, não existe ninguém perfeito e sempre vai ter os desafios. E aí, se você não aprender a lidar com esses desafios com esse, você vai ter que aprender com o outro. E se não aprender com o outro, vai ter que trocar de novo, entendeu? Então, assim, a não ser em casos extremos mesmo, de violência, de abuso, né? De abuso, de violência mesmo, aí sim. Mas, assim, fora isso, eu acho que, assim, o que a gente puder fazer para se melhorar, para entender o outro, para se trabalhar, evoluir e viver juntos, eu também tenho esse mesmo pensamento que você. Não sou a favor não, também. De, separa. Também não sou a favor disso não. Porque senão a gente não fica com ninguém. Porque o processo é de dentro para fora, é evolutivo, é de cada um. E aí quando a gente muda, as coisas também mudam, né? Aprender, entender o outro e ceder na hora certa, exatamente. Aqui a Rita tá falando. Sim, estou nessa fase. Fiz 60 anos e há 5 meses voltei a trabalhar e aprendendo a olhar para mim. Que bom, Rita, que bom. Que bom que você tá, sabe, se despertando para você, voltando a fazer suas coisas. E a vida tá aí, né? Tem muita coisa pra gente ainda fazer, pra gente aprender, pra gente vivenciar. Então eu volto a falar, que nem eu acabei de falar agora com a fala do José. Às vezes é uma relação que vale a pena a gente tentar ressignificar, a gente relevar. Não sei o que você passa no seu casamento, né? Então não posso falar muito. Mas assim, se for algo que é abusivo, que já não tem mais jeito, a melhor coisa é você cuidar de você, da sua vida, né? Investir em você e ser feliz. A gente não tem que ficar sofrendo abuso, né? Abuso, ficar dentro de um relacionamento tóxico, né? O problema é que hoje em dia qualquer coisa já abala, né, o relacionamento. Não é seu caso, que você já está num relacionamento há 33 anos. Mas eu digo assim, nos dias de hoje, qualquer coisa já é motivo pra gente separar, né? Ninguém quer trabalhar a relação. E nenhuma relação já nasce pronta. A gente precisa trabalhar, se entender. Se a gente não procurar se entender, a gente não fica com ninguém. Aliás, a gente não vai ficar nem com o pai, nem com a mãe, né, nem com os filhos, porque pare para pensar quantos desafios vem. A gente não separa porque pai, mãe e filho não se separa, não tem como, né? É onde faz com que você aprenda a se desenvolver e evoluir, não é? Faz sentido para vocês? E às vezes a gente fica preso nessas situações e é o que vai comendo a nossa alma, né? Aí vai trazendo uma ansiedade, uma depressão, tudo porque a gente acaba não estando conectado com a gente mesmo, né? E é isso, gente. Falamos bastante. Juliana, seja bem-vinda. A Rita tá falando isso mesmo. Foi assim que eu pensei sempre, tentando ressignificar e acreditando na melhora. Hoje sei que a melhora tem que ser a minha em primeiro lugar. Sim. Mesmo porque a gente só consegue mudar a gente. E aí muitas vezes dentro do relacionamento a gente fica lutando e tentando mudar o outro. E a gente não vai conseguir, ninguém muda ninguém. Mulher geralmente as mulheres são mais iludidas, né? Elas acham que vão mudar. Não, mas a gente vai casar, não, mas aí a gente vai ter filho, aí vai ser diferente. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. As mudanças ocorrem, mas ocorrem de forma particular e pessoal. Quando a gente escolhe. E ainda assim, quando a gente escolhe, eu escolho mudar isso, tal, vou agir de tal forma, vou procurar ser mais, sei lá,
Cada um tá na sua música. E olha como às vezes é difícil, mesmo a gente escolhendo fazer essa mudança, né? Mesmo a gente escolhendo. Imagina a gente querer que o outro faça uma mudança porque a gente acha que era melhor de tal forma, que a gente pensa. Vai dar ruim, né? Como é que vocês estão se sentindo agora? Tem alguém que está com ansiedade? Juliana, você é de onde, meu amor? Tânia, seja bem-vinda. Você está falando de onde? Coloca aí pra gente. Me fala se vocês têm ansiedade, se tem alguma coisa que está incomodando a alma de vocês hoje, se tem alguma coisa que tá ruinzinho aí, que tá deixando uma tristeza. Ou não, tá tudo bem, Jutes, que bom. Aí coloca aí, tá tudo de boas. Só para eu saber um pouquinho de vocês. E aí, eu vou esperar vocês responderem, mas enquanto isso, eu vou fazer agora vamos fazer uma inspiração pra gente se conectar com a gente, pra gente se conectar com o nosso poder superior, né, com essa nossa força interna, pra gente aprender a acessar esse espaço de paz, esse espaço de força, de poder, de empoderamento, que às vezes a gente fica tanto na mente, tanto no, como fala, né, elucubração da mente, né, nos pensamentos, naquela falácia da mente, na culpa, né, enfim, e a gente não consegue acessar, né, esse espaço de paz. Então eu vou pedir para vocês fazerem agora comigo uma meditação rapidinho, pra gente inspirar profundamente, né? Puxa o ar e solta. Vai percebendo o corpo. Se você puder, se você estiver em casa, você faça isso. Se estiver dirigindo, não faça, né? Se estiver fazendo outra coisa, cozinhando, não faça isso. Escolha um outro momento. Mas se você puder, vou pedir para você fechar os olhos, esquecer que a gente está na câmera, procura em um lugar que você possa ficar mais confortável e faz esse processo de inspiração e expiração. Inspira profundamente. Vamos fazer esse start. Esse é o start, hein? Que a gente dá um pá. Então, inspira e solta. Mais uma vez, puxa o ar. E solta. Perceba como a gente vai se sentindo melhor, como a gente vai percebendo o ar entrando e saindo das narinas, como isso vai passando por todo o nosso corpo. Vai percebendo o corpo, percebe o ombro, percebe o pescoço. Perceba se tem alguma parte que está mais tensa. Isso, e solta. Muito bem. Eu vou fazer aqui um comando quântico. Quem aceitar, fala pra mim sim nos comentários, tá? E a gente vai fazer aqui uma conexão com o Criador de tudo que há. Vou pedir para você fechar, se você já está com seus olhos fechados, se conecte com essa força superior, com esse poder superior. E vamos pedir para que seja feita uma limpeza de todos os padrões repetitivos que nos causam ansiedade, tristeza, compulsão, mágoa. Que todos esses pensamentos, sentimentos que têm corroído a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, a gente vai pedir do Criador de tudo que há, que isso seja deletado, que isso seja limpado de todo o nosso sistema, em todos os níveis, inclusive no nível histórico.
Faça esse pedido agora. Criador de tudo que há, por favor, limpe em nós, deleta em nós todo o sistema de crença negativa que tem nos causado ansiedade, depressão, desconexão. Nós pedimos que tudo isso seja limpado do nosso sistema. Mostre-nos, Criador, essa limpeza agora. Vocês me permitem trazer do Criador de tudo que há um novo padrão de pensamentos, sentimentos e emoções, um padrão de acordo com a mais alta perspectiva do Criador de tudo que há, um padrão de saúde, de confiança, de sabedoria, de compreensão daquilo que somos, daquilo que sentimos. Sim? Vocês digam sim, pode ser mentalmente. E eu vou estar aqui fazendo um comando quântico. E a sua parte só está na permissão de receber. Que seja trazido para vocês a sensação de bem-estar, que vocês já sabem viver a vida de vocês com tranquilidade, com confiança, com paciência, com perseverança, da forma mais elevada, de acordo com a vontade, com a perspectiva do Criador de tudo que há. Puxa o ar e solta. Traga na sua tela mental essa sensação de leveza, como se você visse agora uma pena voando assim, ó, caindo, bem devagar, lentamente. Isso, sinta isso flutuando. Perceba como é leve, como é saudável, como é tranquilo, como é possível receber leveza, facilidade, calma, tranquilidade, e que vocês já sabem como é viver isso. Mais clareza, por favor. Mais clareza, por favor. Vai pedindo para o Criador. Tudo isso está aí, acessível para a gente. O quanto a gente não acessa, não para acessar esse espaço de conexão com a fonte, com Deus, com o universo, nossa força interior. Que pode estar transmutando, liberando, ressignificando tudo aquilo que já foi caos, tudo aquilo que já foi mágoa, tudo aquilo que já foi dor, e trazendo pra gente nova vida, novas sementes. Visualize isso e agradeça. Gratidão, gratidão, gratidão. Entre nessa energia de gratidão, de agradecer pela possibilidade, por tudo que a gente falou hoje, por tudo que a gente desabafou. E Criador, o que mais é possível que a gente ainda não percebeu? Quais são as possibilidades que estão disponíveis para nós, que a gente com a mente limitada não percebe? Mostre-nos. Puxa o ar. Muito bem. Muito bem, isso. Vai voltando, vai se percebendo o corpo, pode abrir os olhos. Sinta essa energia. Depois você coloca aí nos comentários para mim se ficou mais leve para você, se você conseguiu acessar esse espaço de paz, de tranquilidade. Nessa breve conexão que a gente fez, nesse start emocional que a gente fez. Vai soltando, vai se percebendo, abre os olhos. Me dá um sinal aí que vocês estão aí, me manda um coração. Tá tudo bem aí com vocês? Pode abrir os olhos,
Esquenta as mãos. E solta o ar. Entrega, confia e recebe. Repita comigo. Entrego, confio e recebo. Entrego, confio e recebo. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E o que se requer? Qual é a minha parte? O que é que eu preciso estar fazendo? E o que é que eu posso só descansar e confiar? Né? Algumas coisas dependem do poder superior. Depende de algo maior. Outras dependem da gente. A nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Tá? Então essas lives são para trazer essa clareza pra gente. Onde a gente pode estar desabafando, onde a gente pode estar falando sobre isso, né? Se despertando. Talvez alguns de vocês perceberam que precisa de um atendimento mais particular, mais específico. Busquem isso, seja comigo, seja com outro profissional, mas busquem. Existem outras maneiras, né? A gente pode acessar um espaço de paz, de alegria, de mudança, né? De vida nas nossas vidas, tá bom? Me diga aí se fez sentido para você. Coloca aí nos comentários como você está se sentindo e vamos nos falando, tá bom? Gratidão por todos vocês que passaram aqui, pelos que comentaram, pelos que não deixaram comentários, mas que passaram aqui. E se vocês quiserem, puderem fazer isso para mim, de dar um like, de curtir, se sentir que essa live pode ser contribuição para alguém. Quem chegou no finalzinho, volta, escuta lá no início, a gente falou algumas coisas sobre ansiedade, trocamos umas ideias, né? Teve uns desabafos, virou meio que uma terapia em grupo. Para mim foi muita contribuição e eu sou grata por cada um, pela participação de cada um. E eu quero ver os comentários de vocês, como foi para vocês, tá bom? Beijos, gratidão.